Bom, pessoal, o Brasil agora então vai tentar buscar petróleo em território nacional. E onde será essa busca? Aqui, ó, na chamada plataforma continental e na região do talude. O que é isso? Fiz um desenho aqui para tentar te mostrar isso. Plataforma continental é o relevo submarino, bem como o talude. Plataforma continental é a área que vai de 0 a 200 metros de profundidade. Aqui, ó, 0 a 200 metros de profundidade. E o talude é a área que vai de 200 a cerca de 3.000 metros de profundidade. Então, o Brasil vai tentar retirar petróleo desta região. É o chamado petróleo em assoalho oceânico. O Brasil começará a buscar petróleo e vai encontrar em áreas com 50 metros de profundidade, em áreas de 100 metros de profundidade, em áreas de 200 metros de profundidade, em áreas de 300, 400, 500, vai chegar a encontrar petróleo a mais de 2.000 metros de profundidade. Essa parte da exploração de petróleo no Brasil, que nós chamamos de pós-sal. Como assim pós-sal? Do núcleo para a superfície, você tem núcleo, magma pastoso, aí você tem uma camada de sal, aí você tem o chamado pós-sal, tá? Camada de sal, depois você tem o pós-sal, tá? Que fica entre 0 a cerca de 3.000 metros de profundidade. E as principais áreas em que o Brasil vai encontrar petróleo são Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, era responsável por 80% da produção de petróleo no Brasil. Recôncavo Baiano, na região da Grande Salvador, polo petroquímico de Camaçari, será responsável por 10% da produção de petróleo no Brasil. Litoral de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, litoral nordestino, será responsável pelos outros 10%. Então, o Brasil, mais de 85% do petróleo do Brasil é retirado da onde? Da plataforma continental e do talude. É o chamado petróleo offshore, isto é, em mares rasos, no assoalho oceânico de mares rasos, não é? Um ano que é um marco na produção de petróleo no Brasil, está aqui, ó, é o ano de 2006, quando o Brasil anuncia a autossuficiência na produção de petróleo. Como assim? Você se lembra quando eu disse que em 73 o Brasil consumia 500 mil barris de petróleo por dia e desses 500 mil ele produzia 50 mil? Pois é, em 2006, o consumo de petróleo do Brasil era cerca de 1,5 milhão de barris de petróleo. Hoje, são cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia. E o Brasil produz todo o petróleo que ele consome aqui. Pera lá, o nosso petróleo do pós-sal é um petróleo de má qualidade. Então, essa autossuficiência, para muitos, é uma autossuficiência relativa. Por quê? Porque nós exportamos parte desse petróleo, importamos um petróleo mais fino, chamado de tipo Brent, só que o petróleo mais fino é mais caro. Então, o Brasil tem um déficit nessa balança. Então, muitos aí entendem que a nossa autossuficiência em petróleo é relativa, porque nós não conseguimos produzir querosene, gasolina, do petróleo do pós-sal. Então, aqui produzimos o quê? Asfalto, lubrificante, outros derivados do petróleo. Para a produção de gasolina, para a produção de óleo diesel, é necessário importarmos ainda uma parte do petróleo. Então, o Brasil anuncia essa autossuficiência. O Brasil teria, em 2006, cerca de 11 bilhões de barris de petróleo como reserva. Isso faria do Brasil a 17ª maior reserva de petróleo do mundo. Mas não paramos por aí. Por que não? Entre 2007 e 2009, vamos anunciar o chamado pré-sal. O que é isso? Aqui não é o pós-sal? Pois bem, camada de sal, aqui é o pré-sal. Uma área que tem de 5 a 7.000 metros de profundidade. O Brasil anuncia que encontrou petróleo na chamada camada do pré-sal. O primeiro anúncio é em 2007. E a grande jazida é uma tal de Tupi, localizada aqui, ó, no litoral fluminense, capixaba, paulista, paranaense e catarinense. Essa região aqui é a região do pré-sal. Em 2009, anunciaremos uma nova rodada do pré-sal nas chamadas jazidas de Carioca e Júpiter. Então, isso aqui é o pré-sal. Isto é o pré-sal. E quanto tinha no pré-sal? Com 11 bilhões, nós éramos autossuficientes. E seríamos aí aproximadamente a
17ª reserva de petróleo. Em 2007, com Tupi, só em Tupi, nós teríamos 10 bilhões de barris de petróleo. Quer dizer, se em 33 anos chegamos a 11 bilhões, um ano depois chegamos a mais 10. Então teríamos 21 bilhões. Seríamos a 13ª maior reserva de petróleo do mundo. Porém, em 2009, ao anunciarmos Júpiter e Carioca, só nessas duas teria 50 bilhões de barris de petróleo. O que faria do Brasil? As reservas viriam para 70 bilhões de barris de petróleo. O Brasil seria a 8ª, 9ª maior reserva de petróleo à época. Só que para retirar esse petróleo do pré-sal, nós gastaríamos aproximadamente 670, 700 bilhões de dólares. O Estado brasileiro tem um PIB, ou tinha um PIB à época, de 1 trilhão e 800, 1 trilhão e 900 bilhões. Isto é, mais de 1/3 do PIB do Brasil seria gasto com a exploração desse pré-sal. Só se justificaria isso se o petróleo tivesse 100 dólares o barril. E mesmo assim, é um custo muito elevado. O Brasil, então, teria que fazer parcerias para exploração do pré-sal. Parcerias com empresas privadas. Mas aí haveria uma questão a pensar. A quem interessa essa exploração? Qual motivo nos levaria a explorar esse petróleo? Essa é uma questão. Entre 2008 e 2009, foi criado um novo marco regulatório do petróleo, tentando criar condições para que uma empresa, a Petrobras, tivesse exclusividade em, no mínimo, 30% das reservas do pré-sal. Seria criada uma empresa só para cuidar disso. A empresa só para administrar, não é, a exploração do pré-sal. Apenas isso, não é? A Petrosal. E criaríamos também o chamado Fundo Social do Petróleo. 75% dos recursos advindos à exploração do pré-sal seriam destinados à educação. 25% desses recursos seriam destinados à saúde. E toda a tecnologia, toda a mão de obra, tudo que fosse relativo à exploração do pré-sal da Petrobras, teria que vir com tecnologia nacional ou controlada pela Petrobras. Isto é o quê? Uma ingerência do Estado na economia. Então, alguns entendem que é nesse período que a Petrobras vai receber uma grande injeção de capital, não é? E a Petrobras é uma empresa que ela é capital misto e estatal. 51% é controlado pelo Estado. E os técnicos da Petrobras são indicados, na maior parte das vezes, por decisões políticas, não por competência. Resultado, toda essa crise da Petrobras, toda essa questão da corrupção da Petrobras, vem daí. Vem do momento em que a Petrobras recebe um aporte de recursos advindos da possibilidade do pré-sal se tornar uma riqueza de fato. Depois de 2013, mais especificamente depois de 2016, não é? Com a chegada de Michel Temer ao poder, o que acontece? Ocorre que esse novo marco regulatório do petróleo, que deu muito poder à Petrobras, é praticamente aniquilado, não é? Hoje, o pré-sal é explorado por capital estrangeiro, privado, que visa o lucro. Então, nós temos hoje no Brasil petróleo, somos uma das maiores reservas de petróleo, porém, para explorar esse petróleo, é necessário o quê? Um capital de que o Brasil não dispõe. E esse capital, vindo de empresas externas, de capital privado, não é? Da privatização da exploração do pré-sal, não está interessado em investir em educação, em investir em saúde, evidentemente. Está interessado, como o capitalismo diz, no lucro. Bom, isso é a questão do petróleo no Brasil.